Fala galera, estamos aqui para aquela nossa aula de revisão. Professora Otávia está junto com vocês, tá certo? E a nossa aula é a nossa aula 5.2. Joga lá no quadro, então, para a gente não perder tempo. Ok, professora, nós falamos nessa aula sobre, na aula 5.1, falamos sobre a segunda lei mendeliana ou de hibridismo, não é isso? Então, vem aqui comigo um instantinho, olha lá. Presta atenção, chega aqui comigo. Pode chegar? Dá para chegar? Não dá. Aí. Então, olha só. Quando a gente fala de hibridismo, tá? Essa palavra hibridismo, ela está representando que ocorreu um evento de cruzamento. E quando a gente observa, né, as aulas, a gente já viu a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, a gente viu que quando acontece casos de hibridismo, a gente tem sempre heterozigotos, seja com uma característica ou com duas características ou mais, como é o caso da segunda lei mendeliana, perfeito? Então, na segunda lei, você já passa a analisar duas características. O que é diferente da primeira para a segunda? Que agora você está avaliando dois caracteres ao mesmo tempo. E, segundo Gregor Mendel, ele disse o seguinte, que cada característica é determinada pelos fatores, e aí você vai ter 2, 3, 4 características sendo analisadas, e que elas se segregam independentemente. Ou seja, uma característica não está ligada, atrelada à outra. Tá certo? Elas são independentes. E quando você vai ter a formação dos gametas, espermatozoides e óvulos, há uma segregação, uma separação. Eles vão estar separados. Mesmo você analisando duas características ao mesmo tempo, a segregação acontece da mesma forma como acontecia na primeira lei. Tá certo? Então, a gente está analisando duas características. Olha lá no quadro. Então, você tem aí, né, a respeito dessa lei mendeliana e a caracterização ou as características desse experimento. A gente viu que você tinha, tanto para a primeira quanto para a segunda lei mendeliana, você tinha, pode me colocar aqui junto no slide. Tanto na primeira quanto na segunda lei mendeliana, em relação às características lá, tá, do processo, você vai ter gerações puras, lembram? Homozigotas, para as duas características, a gente está falando da segunda lei. Essa geração pura, agora ele fez o cruzamento entre eles, e nesse cruzamento ele obteve a geração F1, onde todos vão ter 100% da característica, das duas características dominantes, cor e textura, ou seja, cor amarela e textura verde. Aí essa geração vai sofrer autofecundação, e nesse processo você vai ter a formação da geração F2, onde, a partir dos heterozigotos formados na F1, você vai ter agora a proporção de quê, professora? Joga lá no quadro. Olha lá. Aliás, está no quadro. Tira eu. Beleza. Você vai obter essa proporção aqui que a gente viu na aula, tá? De 9 para 3, para 3, para 1. O que significa isso, professora? Ele vai ter 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma só com característica recessiva. Ela vai ser ao mesmo tempo verde e ao mesmo tempo rugosa, tá bom? O objetivo da lei mendeliana qual é? Aqui para mim? Justamente, ele está tentando entender todo o processo de hereditariedade e ele confirmou o quê? Que essa segregação, tá, dos fatores ou dos genes que vão determinar cada característica não depende de uma característica da outra, certo? A pele clara ou a pele escura não depende, é totalmente independente do tipo de cabelo, se vai ser liso, se vai ser ondulado, tá bom? Foi isso aí que a gente viu nessa aula e agora a gente vai ficar com a nossa atividade, queridos. Forte abraço. Fica aí. Vamos. É isso aí. Agora vai ser o momento que a gente vai ter de estar expressando o que a gente está falando, né?
através das questões que a gente selecionou para vocês, juntinhos aqui para a gente estar trabalhando. Vamos lá? Então, joga no quadro a questão de número 1. Então, você tem a seguinte situação. A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, tá bom? Baseia-se na transmissão combinada de duas ou mais características. Gregor Mendel realizou, portanto, cruzamentos de sementes verdes e rugosas com amarelas e lisas. Aí você vai descrever o comportamento dos fatores alelos enunciados neste experimento. Então, o que a gente tem aqui, ó? Amarelas e lisas são duas características que estão sendo faladas aqui. Cor, amarela ou verde, tá? E a textura dessa semente, se ela vai ser lisa ou se ela vai ser rugosa. Só que no primeiro momento, o que ele fez? Ele pegou esses dois indivíduos puros, tá bom? No caso, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, que são esses aqui, amarelos lisos. E pegou os verdes, tá? Vzinho, Vzinho, Rzinho e Rzinho, que são esses aqui. O que vai acontecer? Na geração F1, você vai ter agora o parzinho de heterozigotos, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, são os descendentes da geração F1. Por quê, professora? Lembrem-se o seguinte, cada um desses aqui, cada uma dessas letrinhas representam os alelos homozigotos, certo? Que na formação dos gametas eles vão se separar. E aí eu uso aquela mesma ferramenta onde eu utilizo o quadro de Pinet. Lembra de Pinet? Quando você coloca lá a descrição, no caso aqui da segunda lei, você vai ter aquelas 4 lacunazinhas a partir da formação dos gametas para poder descrever. E aqui, nesse momento, você tem 100% de plantas, né, da cor amarela e da textura lisa. Por quê, professora? Eles não são heterozigotos? Porque tem Vzão e Vzinho, Rzão e Rzinho, são heterozigotos. São diferentes dessa geração aqui que era de puros, não é? Por que diferenciou e por que só aparece, manifesta a característica amarela e textura lisa? Porque é uma característica, um gene dominante, tá? Perfeito? Aí o que vai acontecer? Ele vai realizar o processo de autofecundação para a geração F2 e nessa geração F2 você vai ter qual proporção? Você vai distribuir os gametas, tá certo? Para esses indivíduos. Esse indivíduo aqui vai se autofecundar e os gametas do macho e da fêmea têm a mesma quantidade, são os mesmos alelos. O que você vai ter? Aquela proporçãozinha de 9 para 3, para 3, para 1, tá bom? Lembrando, 9 serão de característica dominante, amarelas e lisas. 3 vão ser verdes e lisa. 3 vão ser amarelas rugosas. E uma somente vai ser totalmente com as características recessivas que você tem aqui. Tá certo? Essa é a descrição, então, do comportamento dos alelos para esse enunciado aí. Belezinha? Tudo tranquilo? A gente não descreveu todo o processo aqui dos 9 para 3, porque não há necessidade. Tá bom? Então, é o que se você conseguiu chegar a essa conclusão, a essa definição, se você sabe o que é, quando a gente fala de indivíduos puros, você já tem na sua mente que se tratam de homozigotos, e se eles são pares de alelos, eles vão ter que estar aqui, ó, sempre em 2, tá? Sempre em 2. E aí, na formação dos gametas, eles se separam em uniformando o indivíduo. Que indivíduo? Geração F1, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, heterozigoto, mas só manifesta a característica dominante. E aí, na geração F2, pelo processo de autofecundação, essa probabilidade que a gente viu aí, a proporção, né? De 9 amarelas e lisas,
Deixa eu usar outro pincelzinho aqui. Outra cor. Eu acho que fica melhor. Amarelas e lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes e lisas, 3 verdes, uma verde e rugosa. Mendel concluiu que a herança da cor era independente da herança da textura. Não tinha nada a ver se uma característica se manifestasse, se ela levaria a outra ou se tivesse alguma influência. Ele percebeu e constatou que não tinha essa dependência, tá? Ou seja, os fatores para as duas ou mais características, elas segregam-se no híbrido, ou seja, no indivíduo heterozigoto. Quem é, professor, os indivíduos? Quem são os indivíduos heterozigotos? Olha para cá. Esse indivíduo aqui, da geração F1, porque eles são frutos de puros. Perfeito? Então, eles vão se segregar no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde eles vão se combinar ao acaso. Por isso que ele observou essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Vamos seguindo. Questão de número 2. Esquematize e descreva o cruzamento de indivíduos puros para duas características ao qual chamamos de híbrido ou duplo heterozigoto na geração F1. Certo? Então, você vai ter que fazer o processo da geração F1. Olha lá. Você tem os puros. Aqui a gente está mostrando o quadro de Pinet, tá beleza? Nesse quadrozinho, o que você precisa entender? E quando você tiver, se você ainda tem alguma dúvida, deixa eu colocar de vermelhinho aqui para facilitar. Ok. No quadro de Pinet, que é esse quadro aqui, galera, você vai ter como organizar os gametas para estabelecer os cruzamentos entre, né, o processo de fecundação em si. Como assim, professora? Esse indivíduo aqui, ele vai formar esses gametas. São iguais, professora. Verdade, eles são puros, são homozigotos para os dois alelos. E esse indivíduo aqui vai gerar também gametas. Que tipo de gametas? Vzinho, Rzinho. Também são iguais porque eles são duplos homozigotos, tá bom? Perfeito. Sabendo agora a descrição dos meus alelos, dos meus gametas, eu vou fazer, então, usar o quadrozinho de Pinet para estabelecer o pareamento de cada um. Ou seja, esses espermatozoides aqui vão fecundar, tá? Cada um desses gametas. Não vamos falar de todos, mas olha aqui. Vzão, na verdade, o que você tem? Fazendo um, você sabe todos, porque a gente vai ter só um tipo de genótipo aqui. O indivíduo, o Vzão, vai se juntar ao seu alelo Vzinho, tá aqui. O alelo Rzão vai se unir ao seu alelo recessivo, estão aqui. Todos eles vão ter essa mesma característica genotípica. Por quê, professora? Porque eles são frutos de indivíduos puros. Então, 100% amarelos e lisos, apesar de serem heterozigotos, tá bom? Mas o que ele percebeu lá na primeira lei ainda? Que existia, então, essa questão de dominância de algumas características sobre as outras. Tranquilo? Vamos seguindo. Questão 3. Esquematiza os cruzamentos esperados de indivíduos e suas respectivas proporções na segunda geração, cuja constituição genética e fenotípica, não vá se esquecer o que é proporção genética, genotípica e fenotípica. Genotípica, os genes que vão determinar as características. Fenotípica, a manifestação deles, tá bom? Se é cor, textura, altura, posição da flor, enfim. São idênticos aos progenitores com duas ou mais características. Olha lá o que a gente tem então. Agora a geração F1, que são os heterozigotos, e esses heterozigotos também vão gerar os seus gametas. Olha aqui, esse indivíduo vai gerar esses gametas. São diferentes, professora? Correto, porque agora você vai fazer o pareamento desses alelos, aqui ó, Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, tá vendo?
para gerar isso aqui, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. Esses são os gametas desse indivíduo do sexo masculino. E do feminino vou fazer a mesma coisa, olha aqui. Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. E aí eu jogo isso no quadro de pneu. A principal coisa que você tem que fazer, saber quais são os gametas formados. E descobrindo esses gametas, jogo na tabelinha e vou unir os pares de alelos. Sempre V com V, sempre R com R. Tá certo? Observando aqui. Vzão, Vzão. Rzão, Rzão. Vamos por um aqui bem diferente, ó. Rzão com esse aqui. Vzão, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Olha o que a gente vai ter. Vzinho com Vzinho, Rzão com Rzinho. Sempre unindo cada um desses alelos que vão formar alelos, porque eles vão determinar uma mesma característica. Sempre lembrando que, se tiver a característica dominante, ela que vai se manifestar. Por isso a gente tem aqui, ó, tantos amarelos lisos, pouquíssimos verdes lisos e só um verde rugoso. Tá bom? Tranquilo? Mais um aí pra gente. Aqui a gente tem o seguinte, ó. A figura abaixo esquematiza 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha. A cor da pétala da ervilha é determinada pelos alelos dominantes Bzão para a cor púrpura e recessivo para a cor branca. O alelo dominante Rzão determina a forma lisa e, enquanto o seu recessivo vai gerar a forma rugosa. Ou seja, eu sei que aqui você tem um indivíduo com a cor dominante púrpura e aqui eu tenho um indivíduo, tá, com a característica da textura lisa, por causa do Rzão. Vamos para a questão ali. Aí a gente colocou a imagenzinha dela ali para a gente não se perder no fundamento da questão. Com relação aos conceitos fundamentais em genética e mendelismo, assinale a alternativa correta. Olha lá a letra A. A frequência e tipos de gametas formados a partir da célula representada na figura é de 25 Bzão, Rzão, 25... Professora, como é que eu vou fazer isso aqui? Olha aqui. Bzão com Bzinho e Rzão com Rzinho. O que eu vou fazer? O cruzamento normal. Bzão, Rzão, Bzão, Rzinho, Bzinho, Rzão e Bzinho, Rzinho. Então, eu tenho o que, prof? Cada um deles, como isso aqui vai ser 100%, cada um deles é 25. 25 BR, 25 Bzão, Rzinho, 25 Bzinho, Rzão, 25 Bzinho, Rzinho. É exatamente o que eu tenho aqui, tá? Então, essa já seria a nossa resposta. Agora, olha lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver as outras opções. Aí você tem o número 2. Olha lá o número 2. Tá aqui. Ele aponta para a condição homozigota? Não, né, galera? Olha, presta bem atenção aqui que você tá vendo. Opa! Você tá vendo que existe, ó, Bzão, Bzinho. Eles são heterozigotos e não homozigotas, como tá querendo aqui. C. O locus gênico para a forma da ervilha é mostrado em 1. Locus gênico é essa posição aqui, ó. O 1 não tá mostrando o locus gênico. D. A condição genotípica demonstrada na figura resulta um fenótipo da cor de pétala branca e forma da ervilha rugosa? Não. É a cor púrpura, por causa do B, que é dominante, e a cor lisa, por causa do R, que é dominante. Em 1, as linhas apontam para o par de cromossomos homólogos. Presta atenção que esses são os cromossomos homólogos. Porque eles têm alelos que vão determinar a mesma característica. O 1 está apontando para esse cromossomo e esse cromossomo aqui. Então, eles não são homólogos, até por causa da diferença de tamanho entre eles. Perfeito? Nossa questão de número de letra A é a alternativa correta. Beleza, galera? Então, a gente fica aqui e aí a gente vai dar continuidade a esse pensamento e entendimento sobre as leis mendelianas. Fico na guarda. Tchau, tchau.